dá um frio na barriga. Quando a gente se forma, o pessoal que está aqui, eu imagino que mais ou menos metade deve ser estudante, metade deve ser formado, mas quando a gente se forma na faculdade, dá um baita frio na barriga quando a gente começa a trabalhar, né? Ainda mais no Brasil, que a gente se forma em dezembro e residência, mesmo que você tenha passado, você vai fazer, começa só em março. E mesmo durante a residência, você não consegue viver com o salário da residência, essa é a realidade. Então, você ainda tem que trabalhar por fora. Então, rola esse período de adaptação. Gasto de medicina no tráfego, não perfeito. Entrar para o exército agora é uma das opções, né? Entrar para o exército, ter uma vida um pouco mais estável. Na minha época, o pessoal não queria muito ir para o exército, mas hoje em dia o cenário já está mudando. Moro em Boston. Boston é legal, mas é caro pra caramba, né, Daniel? Médico aposentado. Formei no Rio. Ainda tenho oportunidade de academia, sério, com alguma experiência. Perfeito, perfeito. Anestesista. A gente tem alguns anestesistas, que estão no nosso grupo, que estão fazendo processo. A anestesia é uma especialidade que tem uma vida muito diferente no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Algumas especialidades, a vida é mais ou menos parecida. Não tão parecida, né? Mas tem uma certa semelhança. A psiquiatria é uma delas, porque assim, claro que o ganho é bem diferente, mas a minha rotina é ver paciente ambulatorial, ver consultório. No Brasil também seria. Mas, de novo, as vantagens são diferentes. Agora, anestesista muda bastante, hein? Do Brasil para cá, realmente tem um gap bem grande e a vida muda bastante. Tem um amigo meu que é anestesista aqui, ele era anestesista no Brasil. E ele brinca que no Brasil a última cirurgia era 4 da tarde, aí ele saía do hospital 10 da noite. Porque tudo atrasa no Brasil, né? Ninguém respeita horário, as coisas vão indo. E aqui ele falou que 4 da tarde, cara, fechou o centro cirúrgico, vai para casa e acabou. Não tem. As rotinas são cumpridas mais formalmente. E ele gostava muito disso, sendo anestesista, porque daí ele tinha uma rotina mais previsível, e um pouco mais fácil de viver, né? Meu sonho é ser assim. Não é assim aí, Jorge, atrasa muitas coisas? Eu imagino que atrase, né? É difícil que não atrasa no Brasil. É. Aqui eu vejo que as coisas são bem diferentes, é tudo meio calculado, assim, não é para atrasar e se atrasar, daqui a pouco vai ter alguém em cima. É claro que cirurgia eventualmente atrasa, mas normalmente já tem algum plano de contingência ou alguma coisa mais estruturada. Atraso é para ser exceção, né? Não a rotina. Pessoal, eu queria dar de novo boa noite a todo mundo que está aqui. E o pessoal ainda está entrando. Mas a gente está dando, aí no Brasil 7:05, 7:04. E eu vou começar a compartilhar a tela aqui, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar. O pessoal já está perguntando ali no grupo sobre as leis estaduais. Eu vou falar das leis estaduais. E eu vou falar hoje para vocês também exatamente sobre o que o Daniel acabou de perguntar, sobre o Pilot Pathway da ABIN. E Daniel, eu vou falar mais do que simplesmente te mostrar o Pilot Pathway. Eu vou te mostrar o porquê que ele foi criado, como ele surgiu e por que que ele existe. E por que que eu acho que ele vai continuar existindo, ao mesmo tempo do porquê ele vai continuar existindo, porque que ele não vai saturar o mercado nem nada do tipo. Então, tudo isso eu vou te falar hoje aqui na live e também das leis estaduais. As leis estaduais é um tema mais direto, de certa forma, do que o Pathway da ABIN. O Pathway da ABIN é bem novo e realmente ele é muito interessante. Tem bastante fake news rolando aí no Instagram em relação a ele. Mas vamos lá, pessoal. O tema de hoje é como atuar nos Estados Unidos sem residência. Esse tema ele é interessante para duas pessoas, para todo mundo que está aqui, basicamente. Ou você é especialista, e para esse tema é interessante, obviamente, por motivos óbvios para você ser especialista, porque é para saber se você consegue vir aqui atuar sem refazer residência. E se você é estudante, também é muito útil saber disso para você entender se, pô, muita gente me pergunta, vale a pena fazer residência no Brasil e tentar revalidar, ou eu já faço direto nos Estados Unidos? Então você consegue entender com maior clareza quais caminhos que você deve seguir e quais caminhos que valem a pena de você gastar seu tempo e esforço neles. Então vamos lá. Primeira coisa, para você entender, eu não sei se alguém aqui já participou da live que a gente fez mês passado, mas eu queria que vocês entendessem o que são os APPs. Porque a partir do momento que você entende isso, entender o sistema americano te ajuda muito a entender o porquê que essas leis são criadas, porquê que esses sistemas estão sendo criados. APP são Advanced Practice Providers. Olha só, em quase todos os países do mundo tem um problema com saúde, que saúde ficou cada vez mais cara. Foi muito difícil, nenhum país conseguiu realmente criar um bom sistema, um sistema que fosse funcional, que evoluísse junto com a população.
O Brasil tomou qual caminho? O Brasil falou o seguinte, cara, saúde está ficando caro, então a gente vai abrir um monte de faculdade, vamos abrir faculdade a rodo, abrir 400 milhões de faculdades, e aí vai ter um monte de médico e a saúde vai ficar mais barata porque vai ter um monte de médico, então eu vou pagar menos para médico. Esse foi o caminho que o Brasil resolveu seguir. É um caminho que eu acho muito ruim, porque ele, de forma geral, cai o salário de todo mundo, o nível tende a cair, porque abre um monte de faculdade, e aí a gente sabe o resultado disso acontece. É ruim para todo mundo, é ruim para a população que tem médicos piores e é ruim para o médico, porque piora tudo. Os Estados Unidos resolveu ir por outro caminho. Resolveu continuar com a medicina mais elitizada e criar um novo profissional para ajudar o médico e expandir a atuação médica. Porque olha só, vamos ser bem sinceros, né, pessoal? Eu não sei aqui quem já é especialista, mas quando você é especialista, 60% do trabalho é muito fácil. Você poderia fazer de olho fechado porque ele é muito fácil. 40%, 30%, talvez até menos, você realmente está usando o seu conhecimento de especialista. Então, o princípio dos APPs sempre foi estender a atuação médica cuidando desses quadros mais fáceis. Então, por exemplo, eu vi um colega falando que é gastro. Se vai um paciente lá novo, que fala que está com refluxo, não tem perda de peso, não tem nada, papapá, é uma consulta razoavelmente simples. Ele vai prescrever um omeprazol, um pantoprazol, alguma coisa assim, e ok. Esse é o tipo de atendimento, quando não tem nenhum fator de risco, quando é um quadro leve, que outra pessoa abaixo de você e com um certo grau de conhecimento poderia fazer e poderia tirar dúvidas com você. Então, esse foi o princípio do APPs. De uns anos para cá, foi se criando cada vez mais a profissão de nurse practitioner, que seria, a ideia seria um enfermeiro avançado, um enfermeiro que trabalhou muitos anos com a gastro, por exemplo, e aí ele vai lá ajudar o médico, ele faz esse mestrado e vai ajudar o médico da gastro, e eventualmente tirando dúvidas quando o quadro complicar um pouco. Isso tudo vai ter relação com as leis estaduais, tá? Eu vou explicar. Caminho para NP. Você tem que ser nurse, você tem que ser enfermeiro, ter alguns anos de prática clínica e depois faz um mestrado, um master e aí você vira NP. Custa aí 140, 80 mil dólares. De forma geral, aí por que que eu coloquei isso aqui? Porque de forma geral, o salário de NP vai ser aí 100, 120 mil dólares por ano, tá? É esse dado que é importante, é você entender esse sistema e entender o salário de 120 mil dólares por ano, mais ou menos. Com o tempo, alguns estados falaram o seguinte, cara, a gente não tem médico suficiente, então vamos chutar o balde e vamos deixar nurse practitioner atuar livremente. E vários estados fizeram isso. Os estados verdes são todos os que têm isso. E aí se criou uma situação que eu não acho que seja seguro para paciente, mas os estados fizeram isso. Não é necessário. E é muito interessante ver o seguinte, como o mercado se regula. Eu vou dar um exemplo do Colorado, porque eu fiz uma entrevista lá. Um nurse practitioner tem a mesma atuação de um psiquiatra no Colorado. Ele pode prescrever as mesmas medicações, pode dar o mesmo diagnóstico, a atuação em si é igual. O nível de conhecimento não é. Eu fui entrevistar lá no hospital, eles tinham 8 psiquiatras e 2 nurse practitioners. E aí o psiquiatra que era o chefe, ele estava me contando que as nurse practitioners eram usadas estritamente sob supervisão, porque elas cometiam muitos erros, e eles só tinham elas lá se alguém aceitasse supervisionar elas. E aí as coisas, como o mercado se regula, né? Elas poderiam ter a liberdade para prescrever o que elas quisessem. Porém, já aconteceu de hospitais tomarem processos de dezenas de milhões de dólares porque alguém fez alguma coisa muito errada. E aí, quando isso acontece, as coisas se fecham e aí falaram: não, não, todo mundo aqui vai ter supervisão, não tem conversa. Então, não é porque eles podem prescrever tudo que na prática funciona meio assim. Os salários continuam bem diferentes, tá? E é muito interessante, se você for em fóruns de nurse practitioners de psiquiatria, eles reclamam que não tem mais emprego, enquanto que para psiquiatra sobra emprego. Então, o mercado regulou já completamente essa diferença de nurse practitioner e ser médico de fato. Porém, mantenha isso aqui em mente, salário médio de mais ou menos 120 mil dólares por ano. Por quê? Porque na maioria das vezes a nurse practitioner vai estar abaixo de um médico e o médico vai estar supervisionando e assinando as coisas, lidando com casos mais difíceis e etc. Tá? Como isso tem relação com as leis estaduais? Tem íntima relação. Olha só, todas as leis estaduais até agora, eu não vou colocar todas, tem 30 leis estaduais, vários estados fizeram ou estão fazendo alguma proposta de lei para
flexibilizar um pouco a vinda de médicos estrangeiros para cá, sob a tutelagem de um médico americano. Isso é o que as pessoas esquecem muitas vezes quando elas estão vendo fake news no Instagram. Por exemplo, aqui na Flórida, legislation implies that after the two-year probationary period at the the license converts to full. Ou seja, para você ir lá na Flórida, algum médico board certified na Flórida, com licença da Flórida, formado nos Estados Unidos, tem que te aceitar sob a tutelagem dele. Depois disso, você consegue a licença full. Porém, a licença full ainda não vai ser a mesma coisa de você ter a board certification aqui nos Estados Unidos. São coisas diferentes. Você ainda fica num limbo aí no meio termo. E aí eu pergunto para vocês assim, por que que eu coloquei aquele quadro lá inicial que eu falei de nurse practitioner e tudo isso? Quanto que eu vou pagar para um médico estrangeiro que vai ficar assinando sob o meu nome na Flórida? E por que que eu pagaria mais que 120 mil? Porque se eu quiser alguém que seja meu estagiário, não é bem estagiário, né? Mas alguém que esteja trabalhando sob o meu nome, eu posso pagar uma nurse practitioner de 120 mil no ano. Não existe nenhum motivo para pagar mais que isso, né? Sim, se eu vou ser responsável legalmente pela pessoa, não faz sentido eu pagar 200 mil dólares por ano, 300 mil dólares por ano, se ela vai estar usando meu nome. E aí aí começa a inverter o jogo. O quanto que eu devo pagar, na verdade. E vocês estão aí no chat. Pensem o seguinte: se vocês são médicos aqui nos Estados Unidos, formados, graduados, board certified, quanto que vocês pagariam para um médico estrangeiro que vai estar assinando com o nome de vocês? Que é a responsabilidade é de vocês, né? Sendo que você pode contratar um nurse practitioner pagando 120 mil no ano. Alguém pagaria mais que isso? Alguém falaria assim: não, não, médico eu valorizo mais, então eu pagaria mais um salário maior. Eu tô curioso para ver se alguém vai, se alguém pagaria mais. E entra ainda um conceito bem mais complicado. O que que impede de um médico da Flórida falar assim, beleza, eu aceito ficar responsável por 2 anos por alguém, mas eu vou cobrar 20 mil dólares da pessoa. Porque daí aí o salário muda, né? Aí eu tenho a possibilidade de, no lugar de eu pagar 120 mil dólares por ano para um nurse practitioner, eu posso cobrar 20 mil dólares no ano de um médico e o cara ainda vai trabalhar para mim. Eu sei que isso pode parecer um balde de água fria para quem está interessado nessas leis. Não é exatamente para jogar esse balde de água fria, para dar um pouco de perspectiva de realidade, que eu acho que vão existir sim possibilidades para médicos estrangeiros virem para cá, através das leis estaduais, mas não vai ser a mesma coisa que você ser médico aqui nos Estados Unidos, porque não faz sentido. Todas as leis estaduais envolvem alguém te supervisionando. Para alguém te supervisionar, essa pessoa vai cobrar caro em cima, porque senão não vale a pena. Então, o seu salário não vai ser igual. Não, não tem como ser igual. Isso não quer dizer que você vai passar fome ou que você ganharia pouco. Eu acho bem provável que muitos locais paguem na faixa de 100, 120 mil dólares por ano, o que é um salário razoável. Você vai ter uma vida razoável, você vai ter uma vida boa, mas não vai ser os salários de 400 mil dólares por ano e por aí. O Fábio fez uma pergunta muito boa. E depois dos 2 anos supervisionados? Aí você entra no seguinte, Fábio, você vai ter a licença estadual, mas você ainda não é board eligible ou board certified. Você entende? Por exemplo, eu sou board certified no board de psiquiatria. Se um psiquiatra vier para cá ficar 2 anos sob o meu nome na Flórida, depois de 2 anos ele consegue a licença estadual, mas ele não é board certified nem board eligible de psiquiatria. Quase todos os empregos exigem que você seja board certified na especialidade. Porque aqui nos Estados Unidos, tudo, vocês vão aprender nisso na live de hoje, basicamente tudo volta a ser em relação a dinheiro. Os Estados Unidos é um país muito capitalista mesmo, e todos os comportamentos de mercado, tudo que existe, cultura, não sei o que, tudo se você voltar, você chega em dinheiro. É sempre a questão de dinheiro. Por que que um emprego exige que você seja board certified?
Por que que os empregos exigem que você seja board certified? Porque olha só, se eu cometer um erro, alguém pode me processar. Aí eles vão falar, beleza, quais as atribuições que você tinha para estar atendendo como psiquiatra? Eu vou falar, não, eu fiz residência e eu sou board certified. Ok. Eles não podem me pegar por imperícia, eu acho, né? Eu acho que é imperícia, quando você faz algo que você não tem conhecimento. Eu troco às vezes os nomes, os termos, porque muda aqui em inglês, mas enfim, eles não podem me pegar por isso. Se eles contratam alguém que não é board certified, e aí a pessoa vai é processada, botam ela lá no júri, que atribuições você tem? Ah, eu vim aqui pela lei da Flórida e eu fiz 2 anos e aí é isso aí. Aí vão perguntar, você tem board? Aí falar não, porque eu não sou apto, eu não posso sentar para fazer o board. Isso aí assim, o advogado vai sorrir na lata, né? O advogado vai ficar muito feliz quando pegar um caso assim, porque você fica mais suscetível. Você fica mais suscetível. Então, tudo volta em relação a dinheiro. Então, assim, quer dizer que se você tivesse essa licença estadual, mas você não tiver o board, quer dizer que você não vai conseguir emprego? Não necessariamente, mas eu acho bem difícil alguém te pagar o mesmo salário que vão pagar para alguém que é board certified. Bem difícil mesmo. Aí tem algumas perguntas aqui que depois eu vou ir respondendo, tá? Tem bastante coisa aqui. Eu só quero ir propondo essas coisas, jogando algumas sementes para vocês irem pensando. Porque depois, tudo isso, todas as perguntas que estão surgindo aqui eu vou responder, mas é para ter noção disso. Essas leis, eu acho que elas vão dar abertura, mas normalmente o salário, a expectativa eu acho que você deve ter é de um salário de 100, 120 mil dólares por ano, o que é ok, não é ruim. Não é ruim, é um salário válido, mas não é 500 mil, 600 mil no ano. E aqui é só mais alguma coisa, algumas coisas das leis. Outra coisa que ninguém fala nos fake news, do Instagram. Todas as leis estaduais exigem o USMLE, exigem os STEPs. Todas as leis estaduais exigem os STEPs. Então tem muita gente comemorando que não vai fazer o Step 1 porque vai aplicar para a lei estadual. Não leu a estadual, não leu a lei. Porque todas as leis falam que precisa passar nos STEPs. Fala que passa no Part 1 of the SFMG. Todos exigem isso, tá? Então, não dá para fugir do Step 1. Step 1 todo mundo tem que ter. Se você quer ver, na verdade, todo mundo não, tem uma exceção que você vai aprender depois. Mas se você quer entrar por lei estadual ou por residência, ou pelo Pathway da ABIN, inclusive, que a gente vai falar depois, você precisa do Step 1, não dá para fugir. Tem uma exceção de trabalho médico nos Estados Unidos que você não precisa do Step 1, que eu vou falar daqui a pouquinho. Aí o projeto de lei da Flórida, inclusive, buscou criar um nome que seria Graduate Assistant Physician. Você vê, o nome já indica, Graduate Assistant Physician. É óbvio que o Assistant Physician não vai ganhar a mesma coisa que o Physician, o nome já é diferente. Mas seria essa etapa que você ainda não está pronto para fazer para ter full practice. Aqui algumas coisas da lei do Texas também. A lei do Texas me pareceu mais bem fundamentada quando eu li. Então eu acho que tem uma chance maior da lei do Texas dar certo. Mas tudo isso a gente vai ver com o tempo só. Esse aqui é um site do Federation of State Medical Boards, o FSMB, e tem lá, eles têm um PDF que tem todas as leis estaduais de cada estado, uma coisa meio resumida, que é bem fácil de você avaliar. E eu ia falar aí tem estados. 18 estados já têm alguma lei, algum projeto em andamento em relação a isso. Porém, eu ainda não sei de ninguém que conseguiu entrar por alguma dessas leis. Então, bem, bem complicado. A Laura fez uma pergunta muito boa. Como conseguir contato com algum médico para que ele para que ele aceite me supervisionar? É procurar, Laura. É mandar e-mail para a clínica, é achar alguém. Mas aí eu te pergunto, por que que alguém vai te aceitar supervisionar? É que para quem está no Brasil é difícil às vezes você entender isso, mas os Estados Unidos é um país muito litigioso. Então, quando alguém te aceita supervisionar, ele está aceitando o compromisso legal de tudo que você fizer sob o nome dele, tá? Hoje a gente não tem espaço para falar disso na live, mas eu acho isso bom. Eu acho o fato dos Estados Unidos ser litigioso uma coisa, no geral, boa na medicina. Muita gente tem medo disso, eu acho que ela é boa. Pessoal, tudo isso aqui é válido para praticamente todas as especialidades, exceto radiologia.
Por quê? Porque rádio tem de fato um alternate pathway que você vira board certified. Tô falando isso porque a Andrea perguntou. Rádio realmente é uma exceção. Rádio, você faz fellow e aí você consegue virar board certified e aí você corre para braço e você fica. É a mesma coisa que fazer residência. Qual é a exceção, Leonardo, se eu não quero fazer o Step 1 de jeito nenhum? Eu não faço mais nem amarrado o Step 1. Sua única opção é buscar uma licença institucional. O que que é isso? Uma instituição acadêmica pode te bancar e falar assim: não, eu confio muito na Laura, a gente vai dar uma licença para ela atrelada à minha instituição. Por exemplo, a Mayo Clinic vai lá: não, a Laura é muito boa, a gente vai contratar a Laura. E aí a Laura só pode trabalhar na Mayo Clinic. Normalmente, ela é concedida a grandes pesquisadores. Por exemplo, por que que existe essa licença institucional? Vamos supor que o Laurus, vi ele mandando uma mensagem ali, o Laurus ele ganhou um prêmio Nobel em, sei lá, por uma pesquisa de transtorno de humor bipolar. Cara, muita universidade, aí Harvard quer contratar o cara. Mas ele não, ele tem 60 anos, sei lá, ele ganhou o prêmio Nobel, ele não quer fazer Step 1. Então ele entra por esse caminho. Então, normalmente são grandes pesquisadores nacionais. De forma geral, eu vou falar uma coisa para vocês: é bem mais fácil qualquer outra coisa do que a licença institucional. Porque a maioria das pessoas que consegue, elas não estavam buscando essa licença, tá? Elas são pessoas que estavam fazendo pesquisa, subindo, conseguindo coisa, fazendo coisa, lançando livro, não sei o quê. E aí, em algum momento, alguém oferece para eles e a pessoa pula o barco. É difícil você calcular essa licença. E às vezes você depende de sorte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho duas amigas que fizeram um fellow, fizeram oncologia no Brasil e vieram para cá fazer um fellow. Um dos fellows precisava de gente depois, e aí ofereceram de contratar ela. O outro fellow não. E aí uma teve que voltar para o Brasil e a outra foi contratada. Então a Camila pergunta de oncologista clínico. É um campo excelente. Qualquer campo que é excelente, tá? De medicina, não tem campo ruim. Mas o onco tem essa possibilidade. Se você conseguir esse fellow, mas de novo, duas pessoas que faziam muita pesquisa com um currículo muito bom, e aí, por questão de sorte, uma foi contratada e a outra não. Eu vou falar brevemente, não está aqui no slide, mas antes de entrar no próximo assunto, eu vou falar sobre o Alternate Pathway da radiologia, que é uma grande exceção. Se você é radiologista no Brasil, você faz os steps, você consegue, no lugar de aplicar para residência, aplicar para o fellowship. Você fala assim, ó, eu já sou radiologista, eu quero fazer um fellow de, sei lá, neuroradiology. Depois que você fizer 4 anos de fellow, você consegue aplicar para o board de radiologia. Qual que é o pulo do gato da rádio? É 4 anos de fellow ou é 4 anos de trabalho na radiologia como fellow ou faculty. O que está acontecendo na prática, tá? Tem uma demanda por radiologista muito grande, gigantesca. E aí o radiologista vem, ele faz 1 ano, 2 anos de fellow e ele é contratado. E a gente tem um aluno nosso, ele começou o fellow, foi assim, a coisa mais absurda que eu já vi. Ele começou o fellow em julho, tá? Porque o ano acadêmico é em julho. Gente, deu 2 meses, o chefe pediu para conversar com ele e perguntou como é que ele se sentia em relação ao preparo dele. O cara falou: não, isso aqui para mim tá tranquilo, eu trabalho com isso, eu sou especialista há 10 anos na área, só que tá fácil. E aí o cara ofereceu uma vaga para ele e ele vai começar como faculty, como attending, como radiologista, em fevereiro. E vai ganhar, eu acho que é 380 mil ou 420, era alguma coisa nessa faixa, eu acho que era mais ou menos isso. É alguma coisa na faixa de 400, assim, com 3 meses de residência, porque tem muita demanda. E aí o que acontece no caso dele? Ele vai ficar 4 anos, ele tem que ficar 3 anos nesse trabalho, 3 anos e meio, 4 anos, e aí ele consegue aplicar para o board, e depois disso ele pode ir para qualquer trabalho. Então, rádio é a melhor especialidade em relação a isso, tá? Melhor especialidade em relação a isso disparado. Ah, é a única especialidade que tem um alternate pathway muito antigo. Eu já conheci um iraniano, ele fez o alternate pathway, eu acho que foi em 95. 97, uma coisa assim, é muito tempo. Porque ele existe há muito tempo e a vantagem dele é que ele ficou mais fácil nos últimos anos. Por que que ele ficou mais fácil? Porque ninguém conseguiu prever o aumento que a demanda de radiologia teria. Ninguém. Um monte de gente há 10 anos atrás falou que a radiologia ia acabar porque IA ia substituir radiologista, etc. O que aconteceu é que as pessoas estão vivendo cada vez mais exames são pedidos,
tomo ficou barato, pelo menos aqui nos Estados Unidos é barato, é pedido a rodo. Ressonância também é pedido de balde. Então você teve uma demanda muito, muito grande por radiologista e a coisa começou a distância começou a aumentar. E aí, como o mercado funciona? A distância, a demanda começou a aumentar, serviços privados começaram a pagar cada vez mais, o serviço privado paga ali US$ 700 mil no ano, e aí o pessoal começou a sair da academia. A partir do momento que o pessoal começou a sair de instituição acadêmica, pessoal, não tem como um hospital funcionar sem radiologista, né? Não dá, trava a cirurgia, trava tudo, não tem como. A coisa não funciona. E aí eles flexibilizaram as leis, as regras do Alternate Pathway para facilitar de médicos estrangeiros virem porque eles precisam. Então, para você entrar como rádio é muito mais fácil. A única especialidade que ela é fácil. A aplicação para o Fellow é igual de residência, tá? Então, eu estou falando aqui do Fellow da rádio, você tem que ter o STEP, você tem que ter carta de recomendação, tem que ter personal statement, você vai fazer entrevista, é a mesma coisa. A Andrea está perguntando como aplicar. Andrea, se você tivesse os steps hoje, colocar em contato com radiologistas que acham vaga para você, porque sobra vaga em tudo. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, disso de questão de como é que estava a questão da rádio, ele falou, cara, se tu tiver alguém, me fala que eles estão precisando semana que vem, porque tem uma demanda muito grande. E o sistema de fellow, você aceita a vaga de fellow bem antes, então muita gente aceita a vaga e depois acaba saindo. Pessoal, residência, tá? Eu vou falar depois. Hoje eu quero focar bem nessa parte. Depois eu vou responder as perguntas. Olha só, você entendeu que tudo em relação às leis estaduais traceia trackback para dinheiro. E o pathway da ABIN? Alguém tinha perguntado do pathway da ABIN. O que que é esse tal pathway da ABIN que já está tendo muita fake news na internet? A ABIN é o Board de Internal Medicine. Faz pouco tempo, o Board de Internal Medicine anunciou um pathway, um alternative pathway parecido com o da rádio para a Internal Medicine. Pessoal, fellow você tem que ter os steps, não dá para fugir dos steps. Radiologia, internal medicine, qualquer clinical fellow, onco, não sei o que, tudo você precisa dos steps, isso não dá para fugir. Ah, olha só, da onde que começou o pathway da ABIN? E é muito interessante esse pathway, porque independente da sua especialidade, você começa a entender o sistema americano melhor, você entende como ele funciona. Olha só. Vocês já ouviram falar do efeito borboleta? Tem nomes mais bonitos para isso, mas é basicamente Chaos Theory, etc. Que uma borboleta bate asas em algum lugar e aí aquilo vai aumentando e vira um furacão, um tornado em outro continente, porque as coisas vão evoluindo. Isso é uma teoria pessoal que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar o que é teoria minha e o que é dados e o que é real. Mas eu acho que o Petro e Dabin foi um tremendo de um efeito borboleta. Porque olha só. Vamos voltar no tempo. Em 2014, esse cara aqui, NephroXP, NephroWesp, ele foi num fórum médico, o SDN, e ele postou um tópico assim: Nephrology is dead, stay away. 2014. E aí ele argumenta o seguinte: que ele fez o fellow dele, ele falou que a situação estava horrível, porque o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, e eu acho que algo parecido está acontecendo, já aconteceu no Brasil, vai acontecer. Duas empresas privadas, dois private equities, compraram todas as clínicas de diálise do país, basicamente. Eu acho que não tem mais clínica de diálise que não seja de uma dessas duas empresas. Porque clínica de diálise era muito lucrativa. Então, o Nefro ganhava muito dinheiro. Aí, duas empresas private equity vieram comprando tudo. Todas, todas, todas. E aí, o mercado começou a mudar. O mercado começou a piorar. E aí, em 2014, esse cara muito irritado veio aqui e postou isso aqui, que não era mais para fazer nefrologia, porque não era mais bom. Aí você vai falar, pô, Leonardo, não tem como esse cara aleatório, num fórum, num post, mudar o rumo da ABIN e criar um alternate pathway. Tem aqui, ó, 6 likes, nada a ver. Olha só, foi visto por 295 mil pessoas. Isso aqui é um fórum médico. Não é 300 mil pessoas andando na rua. É um subfórum de nefrologia.
Então, assim, quem viu isso é estudante de medicina, médico, é residente, 295 mil. E aí você vê isso aqui, isso é dados, tá? Esses 295 mil, etc. No match de 2026, na nefrologia, 66% das posições foram ocupadas. Ou seja, sobrou 34% das posições. Não tinha ninguém para preenchê-las. Ninguém. Olha só isso aqui. Olha, a minha teoria é que o post desse cara gerou tudo o que aconteceu com a nefrologia. Foi o início, né? Você vê que em 2014, isso aqui é o match rate, tá? Em 2014 cai o match rate. O que que acontece? Não é o match rate, na verdade, é o número de posições que foram preenchidas. Menos pessoas passaram a aplicar para nefrologia. Em 2014, certinho ali você vê a barra que começa a descer. Aqui, mesma coisa, você vê que o número total de aplicantes, ali 300, 400, mas o número de vagas era maior. Então sempre começou a sobrar vaga. Offered positions, ó, 500 vagas e 400 pessoas aplicam. Ou seja, sobra 100 pessoas. 100 pessoas pode não parecer tanto, mas aí eu pergunto para vocês: algum hospital grande funciona sem nefrologista? Não dá? É igual rádio, né? Não dá? Tem várias especialidades que um hospital consegue funcionar sem, né? Uma especialidade, por exemplo, geriatria é uma especialidade pouco concorrida, mas um hospital, no geral, funciona sem geriatra. É uma especialidade mais ambulatorial. Nefro não dá. Tem que ter gente fazendo diálise, tem que ter gente fazendo avaliação e tudo isso. E então, o que que começou a acontecer? Eles começaram a aceitar IMGs. Eles começaram a aceitar pessoas que tinham residência de clínica médica fora dos Estados Unidos, para entrar direto no fellow de nefrologia. E começou a ter esse movimento de IMGs sem formação nos Estados Unidos fazendo fellow, porque o hospital precisa de gente para fazer nefrologia, o hospital precisa de gente tocando a diálise, e não tinha gente para fazer isso, ninguém queria fazer. E começou a ter essa discussão de ah, aceitar a questão de International Medical Graduate e etc. E aí, muitos anos depois, vem o American Board of Internal Medicine e fala que está fazendo o Alternate Pathway do Internal Medicine. Como funciona e por que ele está relacionado a isso da nefrologia? Porque esse é o Pilot Pathway E, o E, que é o seguinte, que é alguém que fez clínica médica fora dos Estados Unidos, mas vem fazer fellow nos Estados Unidos. Aí, qual que é o pulo do gato que as pessoas às vezes se perdem? Tudo relacionado a dinheiro, que nem eu falei. Leonardo, eu quero fazer um fellow de cardiologia. Fellow de cardiologia paga muito dinheiro, cardiologista ganha muito dinheiro. Vocês acham que sobra vaga em fellow de cardiologia? Ou tem uma concorrência acima? Não sobra vaga, não sobra uma única vaga. Inclusive, um monte de gente não dá match em cardiologia, porque é muito concorrido. Por quê? Porque paga muito. POMCRET é um fellow que paga bem. Sobra vaga? Não sobra. Onco, oncoemato, paga muito dinheiro mesmo. Tem oncoemato ganhando 800 mil dólares no ano. Vai sobrar vaga? Uma coisa que paga 800 mil dólares no ano? Não vai, não vai. Então, você vir para cá, fazer um fellow de internal medicine, é uma possibilidade se tiver sobrando vaga. Ainda tem mais um problema nesse pathway. O pathway exige, isso é direto do site da BIM, successfully completed 3 years of medical graduate training in internal medicine abroad. Aí eu pergunto pro pessoal do chat, porque isso eu não sei. Existe alguma residência de clínica médica de 3 anos no Brasil? Porque eu acho que são dois, né? Mas eu não sei se tem alguma de três, eu não sei se tem. Porque eu sei que a cirurgia tem essa opção, você entra direto e você faz ah, pós, você faz a especialidade. Ah, tem possibilidade, eu não sabia disso. Então, você precisaria ter esse R3 adicional. Ou uma outra possibilidade, eu não sei se eles contariam isso,
Se você fizer clínica médica e você fizer cardio, será que eles aceitam um ano da cardio como se fosse um ano de treinamento de internal medicine? Não sei, não sei. Quem fez a Ana tá falando, quem fez subespecialidade vai contar. Ok, eu não sabia disso, eu não cheguei a ver essa informação. Eu imaginei que talvez eles abrissem. A área de reumatologia é competitiva, Melissa, não vai sobrar vaga. O que vai sobrar vaga é o seguinte. Ó, perfeito. A Cristina falou, tem gente que já falou contato com o board. Eu imaginei que iriam, tá? Pelo seguinte, porque sobra vaga. Eles precisam de gente. Então, na verdade, assim, são critérios que eles criaram, mas é meio assim, quem tenha, eles precisam de gente, né? Eles têm que dar uma abertura para ter gente. Especialidades que sobram vagas. Da Internal Medicine, né? Fellow de Internal Medicine. Geriatria sobra vaga, Infectious Disease sobra vaga. Cuidados paliativos eu acho que sobra, mas normalmente é junto com geriatria, de qualquer forma. E nefrologia. É isso. O resto não entra. O resto você não vai entrar sem ter formação americana. Gasto é muito concorrido porque eles ganham muito dinheiro. Não dá pra fugir. Pessoal, isso que eu tô falando é do pathway da Internal Medicine, tá? Family Medicine, pediatria, aí não tem alternate pathway, não tem alternative pathway. Fazendo esse um ano adicional de fellow, vai ser mais de um ano, Cristina. Você poderia aplicar para um mais concorrido? É que olha só, vamos ser bem realista. Você fez clínica médica no Brasil, 3 anos, beleza, bonitinho. Aí você faz um fellow de nefrologia aqui, porque é o que sobrou vagas, sobrou ali 100 vagas. Passou na porta e os caras estão aceitando, porque sobrou 100 vagas, tem que ter gente. Tinha uma piada quando eu rodei na Internal Medicine, no começo da residência, o cara brincou comigo, ele falou que estava aplicando para nefrologia. Eu, inclusive, perguntei se ele tinha visto esse tópico, ele conhecia. E aí eu perguntei, como é que é a aplicação da nefro? Aí ele assim, é só mandar, eu mandei meus sinais vitais para eles por fax e eles me aceitam. Tinha essa piada, que era só você mandar os sinais vitais que estava dentro, que é basicamente qualquer coisa. Ah, então, se a sua ideia for fazer nefrologia, dando um exemplo de nefro, e depois fazer cardio, talvez, talvez, vai ser bastante trabalho, né? Ó, obter a BIM Certification in Internal Medicine abre para essa via a possibilidade de depois obter. Tem uma. Não necessariamente, Rodrigo. Porque eu tô falando das subs que você tem no Brasil, né? Se você fez sub nos Estados Unidos, daí sim. Mas para você conseguir a sub que você não tem treinamento aqui, eu acho difícil. Eu acho difícil, não, eu acho impossível, na verdade. Não é bem impossível, mas vai ser difícil. Pera aí. Não, pessoal, para deixar claro assim, ó. Leonardo, eu quero fazer cardiologia. O que que eu preciso fazer? Você precisa fazer os STEPs no Brasil, fazer estágio nos Estados Unidos, fazer residência de clínica médica aqui, fazer interna medicina aqui nos Estados Unidos, e aí você consegue passar para cardiologia. Se você fez clínica médica no Brasil, você não vai conseguir entrar em cardiologia por alternate pathway, porque é concorrido, porque o salário é muito alto. Pera aí, tem bastante pergunta aqui, o pessoal está bem curioso sobre isso. Ah, a área cirúrgica é só residência ou licença acadêmica se você conseguir. Anestésio é concorrido. Por quê? Porque paga muito dinheiro. Não dá para fugir. As pessoas não podem começar a seguir por esse e para atuarem depois e entrar em outras especialidades como psiquiatria. Não, não. Não, calma, gente, calma, vamos com calma. Esse pathway é para clínica médica. Não tem como você fazer clínica médica no Brasil, aí você faz um fellow de nefrologia nos Estados Unidos para depois atuar como psiquiatra. Você tem que fazer residência de psiquiatria. Ou qualquer outra especialidade, né? Isso aqui é especificamente da internal medicine, da clínica médica. Por que que eu acho que isso aqui é interessante para qualquer pessoa saber? Porque você entende como o sistema americano funciona. Você entende que no fim, tudo você volta à questão financeira e como as coisas funcionam aqui. Pediatria não tem alternate pathway até esse momento, tá? Pelo menos não que eu me recordo. Quando eu falo que não tem alternate pathway, por exemplo, assim, a anestésio tem, mas o pathway da anestésio é extremamente difícil. E pouquíssimas pessoas conseguem. Então, na prática, eu considero que não tem, mas tem. Ó, agora, dicas assim, para a maioria das pessoas.
tá? Para a maioria das pessoas, se você quiser fazer, se você quiser ser médico nos Estados Unidos, a forma mais simples, por incrível que pareça, a forma mais simples é você fazer as provas e você buscar o seu match na residência médica nos Estados Unidos. Mas precisa completar um fellow ou só fazendo um ano dele para aplicar para o board? Pessoal, aqui nos Estados Unidos não é festa assim não, tá? Não tem como você fazer um ano e aplicar para board, você vai ter que completar as coisas. Ó, tá aqui, ó. Satisfactorily completed all required specialty training. Não dá para você... as coisas aqui são bem mais regulamentadas do que no Brasil. Então, assim, eu quero ser psiquiatra nos Estados Unidos. O caminho mais fácil é você fazer residência de psiquiatria aqui nos Estados Unidos. Eu vi que basicamente só quem consegue são os americanos por estarem lá. Não, Gabriel. Não. Não. Assim, ó, uma coisa que eu queria deixar bem claro. O conceito de IMG ou americano, ele só muda até você entrar na residência. Depois disso não importa mais nada. Por quê? Porque o americano é um bicho prático, tá? Olha só, vamos colocar aqui em prática. Tem algum psiquiatra aqui no grupo? Vamos supor que o Gabriel seja psiquiatra. Alguém tinha falado de psiquiatria. Vamos supor que o Gabriel aqui aplique para o Child Psychiatry Fellowship em Yale. Ó, a Ana é psiquiatra, beleza. A Ana aplicou para o Child Psychiatry Fellow em Yale. Ela é psiquiatra no Brasil, ela nunca pisou nos Estados Unidos. Eu aplico para o Child Psychiatry Fellow em Yale. Ah, opa, tudo bem, Henrique? Quem que eles vão aceitar? Ó, completando o pensamento. Eles vão me aceitar, se for entre eu e a Ana. Por quê? Porque a Ana nunca treinou aqui. A Ana não sabe como funciona uma note americana, ela não sabe como funciona o sistema americano. Ela vai demorar muito mais tempo para pegar as coisas, para pegar o ritmo, o sistema. Quando você faz uma residência, isso seja aqui ou no Brasil, você aprende a especialidade, mas você também aprende o sistema. Você aprende questão de lei, regras, condutas, protocolos, tem muita coisa que você aprende. Então, de forma geral, por isso que eu quis falar isso da ABIN. Qualquer fellow vai dar preferência para alguém que tem residência nos Estados Unidos, porque é bem mais rápido, é bem mais fácil você treinar uma pessoa que já está acostumada com o sistema. Se você for recomeçar começar tudo, e por que, Leonardo, mas por que eles estão aceitando então quem tem formação de fora? Porque precisa. Porque ninguém mais quis fazer nefrologia. Não ninguém, né? Mas está sobrando muitas vagas. Na maioria das especialidades, a Maíse perguntou como é o alternate pathway da anestésio. É o mesmo da psiquiatria. Ele consiste de que se você ficar 4 anos como faculty de uma instituição, você pode aplicar para o board. Só que aí entra uma questão do ovo e da galinha. Como que você consegue uma vaga de faculty em uma instituição, uma vaga de uma posição de médico especialista na instituição? A grande maioria das instituições só vai te contratar se você tiver residência nos Estados Unidos ou se você for um grande pesquisador na área. Então, se você passou muitos anos pesquisando no Brasil e tem uma publicação científica muito intensa, aí você pode sim, às vezes, né, conseguir uma vaga dessas, aí você fica 4 anos nela e aí você consegue aplicar para o board. Mas eu vou falar para vocês, é muito mais difícil fazer isso do que fazer as provas e residência. É bem mais difícil. Aliás, se você fizer isso, também tem que fazer as provas, né? Mas é muito mais reprodutível e mais fácil você fazer a residência. O sistema americano é extremamente pragmático. É tudo assim, ó, o que que vai fazer a roda girar, as engrenagens, o que que vai funcionar melhor e vamos embora. Por que que eles criaram todo esse pathway da BIM? Porque, cara, como que o hospital vai funcionar sem nefrologista? Não dá? Como que o hospital funciona sem diálise? Não dá? Por que que a radiologista tem um alternate pathway? Porque o hospital precisa de radiologista e eles estão ganhando muito dinheiro em private practice, a instituição acadêmica não está conseguindo comparar com private practice. Porque simplesmente é muito dinheiro na mesa. Ah, residente ganha aqui em média, e essa é uma pergunta boa, porque fellow ganha mais ou menos a mesma coisa. Residente aqui começa a ganhar mais ou menos 65 mil dólares por ano, e você ganha um pouquinho a cada ano. No Brasil eu não lembro se a gente tinha isso, eu acho que era o mesmo salário da residência toda, né? E aqui você ganha um pouquinho a cada ano. Quando você entra como fellow, você entra já naquele ano. Então,
É você entra num fellow aqui ganhando às vezes 70 mil, 78, alguma coisa nessa faixa. Residente aqui você vai ganhar 60, 62. Eu comecei ganhando, eu acho que 62 e terminei ganhando 70 no último ano de residência. Aumenta um pouco todo ano, mas aumenta alguma coisa, o que sempre dá um ânimo, né? Passa o ano, você ganha um pouco a mais. Lucas, eu adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta porque eu vou responder ela na quarta-feira. Mas não, não é 35% de imposto. Eu não sei por que que o pessoal às vezes confunde Estados Unidos com Europa, que acham que, mas paga 60% de imposto. Não, pessoal, você paga imposto, mas é um imposto normal. Não paga 35% de imposto, ainda mais com um salário de residente que não é alto. Você vai pagar, você pode possivelmente pagar 35% de imposto se você ganhar muito dinheiro. Mas aí, a maioria das pessoas que ganham muito dinheiro vão ser o PJ, seria o comparável com o PJ no Brasil. Mas isso tudo eu vou falar na quarta-feira, tá? Porque isso é uma das coisas que mais gera confusão quando eu falo de salários e números no Brasil. E até por questão de dinheiro líquido, as pessoas confundem isso. Porque aqui você bota em aposentadoria antes. Então é bem diferente. Quanto dá para tirar por hora em plantão extra a partir do terceiro ano? Tem bastante pergunta aqui, deixa eu só ir me situando. Eu já vou deixar esse anúncio aqui, mas eu vou respondendo as perguntas, tá? Amanhã a gente vai falar do Step 1. Como passar no Step 1? De todos os caminhos que eu mostrei, todos os alternate pathways e fellow e não sei o que, não sei o que, a única exceção que você pode trabalhar como médico sem Step 1 é a licença institucional. E eu tô falando para vocês, se vocês conhecerem 20 pessoas com licença institucional, vocês vão pedir para fazer o Step 1, porque é mais fácil. Dando um exemplo, o Henrique Fogaça Pereira, a gente conhece um colega brasileiro que está aqui em Houston, inclusive, e o nível de produção científica dele é assim, eu prefiro fazer Step 1 todo ano do que ele faz de pesquisa, porque é monumental. Então, é bem mais difícil você ter um nível de produção científica desse nível, e não é um ano que você vai fazer produção científica pesado, né? Step 1 você estuda 8, 9 meses, você faz. A produção científica para você conseguir vagas de instituição acadêmica, 10 anos fazendo muita pesquisa, 15 anos, e você continua, né? Então não é que o Step 1 você consegue dar um gás e beleza, depois você consegue pisar no freio. Agora, se você, tipo, você tem que realmente gostar daquilo ali de fazer pesquisa. E o JQ é um exemplo que ele não queria fazer ele não queria vir para cá necessariamente, é que o cara é acelerado e pesquisava muito e foi indo e veio para aqui. E várias das pessoas que eu conheço que têm essa licença, elas são assim. É que a pessoa foi indo, foi indo, foi indo e aí chega uma hora, uma outra amiga minha que é oncologista, veio pra cá fazer fellow, tava rodando clinical trial, daqui a pouco tava com milhões de dólares nos clinical trials, e aí, claro, quando você começa a ter 3 milhões de dólares em pesquisa, aí qualquer instituição quer te contratar, né? Agora, o quanto você tem que trabalhar para ter isso em pesquisa? Tem que trabalhar muito, é mais fácil fazer as provas. Uma pergunta, você acha que considerando tudo, salário, qualidade de vida, gasto ou cardio? Eu acho que gastro tem mais qualidade de vida que cardio, Luiz. Assim, eu não sou da clínica médica, né? Mas o que eu vejo é que gastro tem uma rotina mais previsível, né? Você tem endoscopia, tem colono e é meio agendado. O cardio tem muita urgência e emergência. Ganho financeiro vai ser alto nos dois. Tem um ponto de ganho financeiro que isso é um conceito que às vezes no Brasil a gente se perde, mas que é mais natural. Tem um ponto de ganho financeiro que não muda nada a sua vida. Você só investe um pouco a mais. Então, assim, você ganhar 600 mil dólares por ano ou 700, não muda muita coisa na sua vida, não muda nada, na verdade. Medicina a família ganha bem, vai ganhar 250, 300 mil dólares por ano. O que, assim, é mais. O psiquiatra ganha um pouco mais que isso, mas é parecido. Esse tipo de salário tem consultório, André, mas. ah, assim, tem consultório, depende do que você quer de fazer de cardiologia, mas muita gente trabalha com. Assim, como é que eu posso explicar? Cara, a cardiologia tem consultório, mas você muito dificilmente não vai ter urgências na cardiologia, né?
Não vai ter um paciente que internou e alguém quer saber sua opinião, que alguém pediu alguma coisa. Mas você não tem quadro assim, André? Não acontece de às vezes te ligarem, de ter que fazer alguma coisa? Muito cardio aqui tem acordo com o hospital, e aí às vezes tem que fazer alguns plantões, alguns sobreavisos. Eu não sei se tem isso no Brasil, mas aqui às vezes tem, tá? De você atua no hospital, mas aí você tem que fazer uns calls. Mas assim, eu conheço colegas cardiologistas que têm clínica própria aqui e têm uma vida bem tranquila, mas ainda fazem às vezes final de semana, mas é raro, tá? Peraí, deixa eu ver aqui processo de steps, você me deu a partir do fellow. Ih, Gabriel, deixa eu ver sua pergunta aqui em relação às especialidades mais concorridas. Entrada de residência. É porque cardio não é residência aqui, cardio é fellow. Cardio você tem que fazer clínica médica. Ortopedia é provavelmente a residência mais concorrida do país, tá? Residência e ped, Aurélia, tem muito pouco. Pediatria é uma residência que sobra vaga, tá? Então, se você gosta de criança, é ótimo. Se você gosta de pediatria, né? Não necessariamente de criança. Mas pediatria sobra vaga. Então, se você fizer as coisas certinho, fizer o processo e fizer pediatria, você tem uma chance altíssima de conseguir. Se for olhar num cenário geral entre geriatra e cirurgia geral, pá, mas são muito diferentes, né, Karen? Ah, geriatria é um fellow de clínica médica, cirurgia geral é super concorrido. Geriatria vai ser muito mais fácil de você fazer, você vai ganhar menos do que um cirurgião, mas a sua qualidade de vida vai ser muito maior. Especialidades muito diferentes. Você consegue trabalhar em vários hospitais como aqui? Consigo, mas por que que eu faria isso, né? É que muita coisa que a gente faz no Brasil, você simplesmente não precisa fazer aqui. Ó, o João fez uma pergunta boa. Só para vocês entenderem o sistema americano. Psiquiatra dá para ter consultório cash sem plano? Consegue, João. É mais ou menos, eu acho que é 30% dos psiquiatras americanos têm consultório só em dinheiro, tá? Mas olha só, eu vou te dar alguns dados. Em dinheiro, o que o pessoal costuma cobrar é alguma coisa na faixa de US$ 450 na avaliação, US$ 500, às vezes 400, e aí follow-up US$ 250, US$ 300, alguma coisa nessa faixa. Então bota aí US$ 450 a hora, alguma coisa assim, para atender paciente em cash. Só que plano aqui paga bem. O plano aqui, muitas vezes, você vai ganhar US$ 400 a hora atendendo por plano. E assim, eu não sei se o pessoal daqui trabalha em cash ou plano ou os dois. Eu, particularmente, acho muito mais fácil atender por seguro, tá? Porque cash tem um atendimento mais VIP, um atendimento mais privado, tem um vínculo um pouco maior. E plano acaba sendo um pouco mais, atendimentos muitas vezes mais simples, os pacientes têm uma demanda menor, você é mais fácil navegar. Eu não sei se vocês têm esse problema, mas às vezes a pessoa paga no cash, mas tem tal seguro, quer pegar a medicação aqui, quer pegar não sei o que, é uma confusão. E paciente do seguro é mais simples. Existe alguma forma. Então, enfim, o ganho acaba sendo parecido. E é bem mais rápido você criar um consultório com seguro. Enzo faz residência nos Estados Unidos. É disparado, é a coisa mais fácil. Existe alguma forma de fazer o piloto reto e dar BIM? Se preparar para ficar competindo com os que tentando med cardio? Seria possível, Daniel. O gasto? Seria possível. Mas assim, o que que você quer da sua vida? Mas aí eu te pergunto assim, ó. Se tu vai, olha só. Se tu vai fazer um fellow de nefrologia que dura 3 anos, para depois fazer o board de internomedicine, para daí aplicar para cardio, por que que tu não faz residência de internomedicine que dura 3 anos? E aí tu fica um caminho bem mais natural. Mesma coisa, Lucas, isso não muda. Americano é pragmático, é que nem alguém falou. Não tem motivo para escolher um americano no lugar de um estrangeiro se os dois têm o mesmo treinamento. A escolha é antes. Mas abrevia muito pouco, né, Irias? Se você faz um fellow.
Infectious disease eu acho que é 2 anos. Aí, pô, você vai fazer um rolo gigantesco para trabalhar 1 ano a menos e talvez leve 1 ano a mais para dar match em cardio, sabe? É difícil, cardio e gasto é difícil. Como consigo trabalhar como endocrinologista aí após os steps? Rafael, você está falando de endocrinologista no Brasil ou você, se no caso você fizer endócrino aqui? Veridiana, ah, vai 1 ano e meio, Henrique. 1 ano e meio. 1 ano e 4 meses. ah, Aí depende um pouco. A gente teve gente que tinha um inglês muito ruim, que aí levou 1 ano e meio para fazer o Step 1. A maioria leva uns 10 meses para o Step 1. O Step 2 é mais rápido, vai uns 4, 5 meses. Então dá para fazer em 1 ano e 4 meses. E às vezes 2 anos, dependendo do inglês, dessas questões, né? O mercado de trabalho ou dia do médico da família e comunidade vai ser consultório, no geral. Então vai ser a parte ambulatorial, consultório. Tem que fazer os steps, depois fazer a residência. Exatamente, André. Eu não falei aqui hoje, mas assim, o caminho natural é você fazer as provas, você fazer residência, e aí depois você fazer o fellow. O House Physician é um negócio que existe na Flórida, Jorge. Eu nem lembro direito como é que é, mas não é algo muito útil, tá? É quase um bico que eu vejo as pessoas fazerem às vezes. Não me parece algo muito interessante. As pessoas tinham que ver as pesquisas de salário por hora e não total por ano, né? Se eu já trabalha 50% a mais que dermato, por exemplo, e nem ganha mais na mesma proporção. Eu concordo com você e não concordo, João, pelo seguinte motivo. A maioria dos dados de neurocirurgião que você vê na internet de salário são errados, tá? Porque, eu não sei, por algum motivo eles não preenchem os dados. Existe quase essa questão cultural. Então é muito comum você ver neurocirurgião, você vai lá, é 600 mil no ano. Cara, eles ganham bem mais que 600 mil no ano. Um amigo meu se formou, por exemplo, e os menores salários eram 900 mil, 800 mil. E aí você tem salários passando de 1 milhão fácil. Mas sim, você tá certo. E eu vou dar um exemplo. Psiquiatra que tem consultório próprio ganha por hora ganha mais que cirurgião, ganha bem mais que muito cirurgião. Por hora trabalhada, o ganho por hora de psiquiatra aqui é um dos melhores, tá? Se você tem um consultório próprio, seja em dinheiro ou seguro. A vantagem de seguro é que hoje a gente tem algumas intervenções na psiquiatria, né? Que a TMS aqui é muito grande e gera bastante renda para o psiquiatra. Ter consultório particular é menos viável pensando em fazer psiquiatria? Não. É assim, se você fizer um consultório de psiquiatria e quiser atender só por dinheiro, demora mais para encher o consultório. Mas no Brasil também é assim, né? O americano é mais apto a agendar um psiquiatra americano do que um brasileiro. Gente, assim, ó, eu sei que é difícil imaginar isso, tá? Mas eu vou dar um exemplo real para vocês. Ah, como é que eu posso explicar isso? Imagina o seguinte: imagina que no Brasil, eu vou colocar uma forma simples. Imagina que no Brasil o SUS pagasse R$ 200 a consulta. Imagina isso: o SUS paga R$ 200 a consulta. O que que ia acontecer? Todo mundo ia atender SUS, né? O SUS paga R$ 200 a consulta de meia hora. Eu coloco assim: todo mundo ia abrir consultório de SUS, só que tem muito paciente. 200, 300 milhões de pacientes do SUS. Vocês acham que ia faltar paciente? Eu acho que não ia faltar paciente, né? Pelo contrário, ia sobrar paciente. Ah, o SUS paga R$ 200 a hora, mas é R$ 200 por consulta de 30 minutos. Então não dá para você, vou atender 300 pessoas no dia. Não dá. Tem que ser um atendimento de qualidade razoável. Pelo menos tempo razoável. Aqui é mais ou menos isso. 94% da população tem seguro. Então, é basicamente isso. É como se o SUS pagasse um valor bom. Então, assim, é meio pesado o que eu vou falar, mas tem um ponto que não importa o que o paciente prefere ou não, porque ele não vai ter. E um exemplo real, eu atendi um paciente esses tempos, ele
mora numa cidade pequena na Flórida. Ele estava na lista de espera, tinha uma clínica de psiquiatria na cidade. Ele estava na lista de espera da clínica fazia um ano, esperando para ser atendido. O cara tem seguro, tem plano comercial, o plano dele paga razoável, paga normal. O cara tava um ano esperando. E aí ele tava super feliz que ele tinha me visto. Você acha que o cara que tá esperando há um ano o atendimento, você acha que ele vai escolher? Eu quero um russo, um americano. Não, não tem opção. E essa é a realidade. Isso é bom quando você é médico, mas é ruim quando você é paciente. Então tem cidade que você, eu quero um dermatologista. E você vai marcar para 4, 5 meses para fazer 4, 5 meses depois. E não, assim, você não tem tantas opções. É, de novo, isso é bom para você que é médico, né? Mas como paciente, às vezes não é bom. Eu queria reforçar que amanhã, olha só, as duas lives que a gente vai fazer essa semana são muito boas. Amanhã a gente vai falar de Step One, como estudar para o Step One. Eu acho que vocês viram aqui que não dá para fugir do Step One. Esse você tem que ir, a não ser que você queira fazer 10 anos de pesquisa, e é bem mais fácil estudar 8 meses para o Step One. Quarta-feira tem uma live bem interessante e eu vou mostrar para vocês a questão real de como é a vida aqui nos Estados Unidos. Eu vou mostrar minha rotina, eu vou mostrar meu schedule, meu cronograma, eu vou mostrar tax. Alguém perguntou, 30%, 35% de imposto. Eu vou mostrar quanto que eu paguei de imposto no mês de outubro, eu acho que foi outubro que eu peguei de exemplo, para vocês verem realmente a questão real. O que eu vejo é que muita gente no Instagram e na internet, às vezes, omite algumas coisas para falar mais e tal. Só que assim, no geral, eu acho que vale muito a pena vir para cá. Então, mesmo a parte ruim, eu acho que não não importa porque na balança vale a pena. A medicina da família eu acho que é boa, sim, Fábio. É que daí eu te devolvo a pergunta: você gosta de atendimento ambulatorial? Você gosta de ficar ali no consultório e aí vem alguém com, tô com hipertensão, não sei o quê, o diabetes mal controlado e tal. Se você achar isso bom, a especialidade é ótima. Se você falar, cara, eu odeio isso, eu não suporto, aquele monte de coisa aleatória, aí vem uma criança, aí vem um idoso, no mesmo dia eu não gosto, aí não é bom. Qualquer especialidade aqui, você vai ter ampla demanda. Anestésio, Fernando, vai ganhar aí 400 mil, 500 mil. Veridiana, dermato é bem concorrido. Você tem um caminho alternativo por fellowship, mas é bem difícil, tá? Entra na parte. Vou dar o mesmo exemplo da psiquiatria. Você é uma grande pesquisadora no Brasil? E talvez você seja, tá? Eu não tô perguntando em tom snob ou alguma coisa assim. Se você for uma grande pesquisadora no Brasil, você tiver algum caminho, alguma coisa assim, talvez seja uma possibilidade. Se não, infelizmente, não vai ser uma possibilidade. Queria fazer endócrino aí e voltar para trabalhar no Brasil depois de um tempo, vale a pena. Alisson, eu vou te falar uma coisa, você não vai fazer isso. Se você fizer o processo, você vai ficar aqui. A quantidade de pessoas, todo ano na residência tem um processo, tá? Tem um ciclo. Primeiro ano de residência, os primeiros 6 meses, todo mundo fala que vai voltar para o Brasil. O pessoal fala, não, eu vou fazer residência aqui, vou trabalhar um tempo e vou voltar para o Brasil. No segundo ano de residência, aí a pessoa assim, pois é, tô pensando, né? Quem sabe, tô pensando, já tem algumas vantagens de ficar aqui e tal. No terceiro ano de residência, a pessoa fala, não, eu acho que não volto, não, nunca mais. Depois que a pessoa se forma na residência, nunca mais volta para trabalhar no Brasil. Eu nunca vi alguém voltar a trabalhar para o Brasil, eu já vi muita gente falando que ia voltar. Pediatria são 3 anos, tá? Vale a pena tirar visto? De forma geral, é difícil te dizer isso, André. Na maioria dos casos, não. Em psiquiatria, preencher consultório em Instagram, não tem Instagram aqui, João. Ninguém tem Instagram. Você quer, João, você está dando exemplo de consultório de dinheiro ou seguro? Mas não existe Instagram aqui que nem no Brasil. Você escolhe a especialidade quando você está aplicando para residência, Alex. Na verdade, você tem meio que escolher antes para fazer uma application, né? Você tem que fazer estágio e tal. Qual o tempo total para todos os steps, mais residência em psiquiatria para ter licença plena? Licença de psiquiatria que são 4 anos. Tempo total, bota aí uns 2 anos para você fazer tudo. Então daria uns 6 anos. Salário anual é 300, 350 mil dólares no ano.
Então, se você aceitar seguro, enche rápido o consultório. Endócrino não é muito concorrido, Alisson. Ajuda, mas pouco, razoavelmente pouco, tá, Matheus? Anestésio é concorrido, tá? Gente, assim, ó, de forma simples. Qual que dá para ser o take home aqui da live de hoje? Reforçando que. O que eu ia falar também, a live de amanhã vai ser com o Luiz. O Luiz tirou uma das maiores notas que brasileiros já tiraram no Step 2 CK, 273, uma nota muito, muito alta. E ele que vai dar aula de amanhã, eu vou estar aqui também com ele, mas ele vai estar explicando o que que ele fez e qual o método que ele fez. É basicamente o que a gente ensina, de como passar no Step 1. E assim. É uma receita de bolo, é você seguir o passo A, o B, o C, o D, e aí você vai indo e você passa na prova. Não tem muito mistério hoje em dia, já tá uma coisa bem. O código já tá quebrado, é basicamente você fazer, você colocar a mão na massa em si. E eu vou continuar respondendo as perguntas aqui porque esse bate-papo tá bom, mas o take home de hoje é que assim, tudo nos Estados Unidos basicamente volta à questão financeira, questão de dinheiro. Então, se você quiser saber se uma especialidade é concorrida, pesquisa o salário dela nos Estados Unidos. Procura no Medscape. Qualquer especialidade que ganhe bem vai ser concorrida. Não dá para fugir disso. Os melhores caminhos, se você quer ser uma pessoa prática e quiser ganhar dinheiro, é você fazer internal medicine e aí um fellow que ganhe bem, porque é mais fácil você fazer isso do que uma especialidade concorrida. Rafael, no geral, você vai ter que fazer clínica médica nos Estados Unidos, internal medicine, e aí fazer o fellow de endócrino. No seu caso, o endócrino é pouco concorrido. Então, se você, aí como é que entra a jogada? Se você é endócrino no Brasil, você quer ser endócrino aqui, fellow de endócrino é pouco concorrido. O que que eu faria? Eu mandaria um e-mail para a BIM perguntando se o meu tempo de endócrino conta no treino de internal medicine. Alguém já falou que sim. Então você já preenche esses critérios. O que que você tem que fazer? Fazer os steps e aplicar para o fellow de endócrino. Com isso, você vira board certified nas áreas. O que é ganhar bem em números para americano? 200 mil no ano pegar uma pessoa na rua e falar que você ganha 200 mil por ano é ótimo. Procura no Medscape, Erika. Vou procurar aqui, ó. Vou botar aqui Medscape. Para fazer gasto, sim, internal med. Internal medicine é igual clínica médica, tá, gente? É o nome em inglês aqui. Para aplicar para alguma residência, fator de idade importa? Não. O que importa é tempo de informação. Título de especialista vale? Para as regras da ABIN, não. Regras da ABIN fala 3 anos de treinamento em internal medicine, em clínica médica. Eu não sei se é isso que você está perguntando, né? Ah, você disse que sobe a vaga para fellow de rádio. Então, você já é CFMG Certified, André? Então é meio quase certeza que consegue. Assim, sim, se você fizer as coisas direito, né? Também, se você, não sei, mandar muito mal na entrevista, talvez não, mas sim, é meio certo que você consegue. Como é o processo? Ih, Antônio, aí tem personal statement, tem carta de recomendação, aí tem um monte de detalhe que não dá para entrar aqui hoje. Eu trabalho para uma clínica de atendimento remoto. Eu trabalho numa clínica de atendimento remoto, então eu trabalho de casa. Na verdade, eu trabalho daqui, eu tenho aqui o meu fone, e aí eu coloco ele e fico aqui trabalhando em casa. Eu trabalho daqui. Eu tenho dois monitores e tal, e aí é isso. Gente, assim, um pintor com empresa pode tirar mais de 20 mil relativamente fácil. Ah, Ganhar 20 mil dólares por mês, se você não tem uma formação técnica boa, tipo médico, não é fácil, tá? Assim, tem pintor que ganha 20 mil? Deve ter, com certeza tem. Mas fácil não é. Com 600 mil dólares. Deixa eu te jogar a pergunta de volta, Luiz. O Luiz perguntou aqui, ó, com 600 mil dólares por ano, considerando imposto, se vive como rico? O que que é viver como rico para você? Porque o que eu vejo é que tem uma diferença. Ah, assim, o médico brasileiro vive bem, tá? O médico brasileiro tá aqui. O médico americano tá aqui.
Então, eu não sei o que que você se refere com viver como rico. A coisa mais ridícula e fora de realidade é você ver dica financeira para médio. Tem um podcast, a Dave Ramsey. Ele dá dica financeira. E aí eu vou dar um exemplo para você. Um cara ligou para lá falando que ele estava se formando para cardio, como cardiologista, e ele queria comprar um Porsche. Um Porsche de US$ 250.000, uma coisa assim. E ele queria muito comprar aquele Porsche. E aí a grande dica do Dave Ramsey foi: ó, você vai ganhar US$ 700.000 por ano, 600, era uma coisa assim o salário dele. Espera 3 anos e compra o teu Porsche. Essa é a decisão financeira correta. Então, é uma dica ridícula, né? Você, eu sou recém-formado, posso comprar um Porsche? Aí o cara fala, não, espera 3 anos. Fala, pô, excelente dica financeira. Carros de marca importada. Que carro que você quer, Luiz? Como ele fala, cara, com US$ 600.000 por ano você come fora quando você quiser, viajar quando puder. Sim. Na verdade, viajar aqui nos Estados Unidos é fácil, porque você ganha em dólar, né? Então, para qualquer lugar, sim, você pode comprar um Porsche tranquilamente. Ah, no seu caso, sim, Luiz. Pela tua descrição de rico, sim. É que tá vendo, é outra. A perspectiva muda, assim. Se você vê um monte de gente aqui que ganha US$ 600.000 por ano, a pessoa não anda mais de avião de classe normal, é só executiva. O pessoal calcula viagem calculando o voo de primeira classe. Então, posso, João? Posso. Eu posso trabalhar 6 meses do ano fora do país. Não pode porque você não pode sentar pro board mais. O board da sua especialidade tem que deixar você fazer o board. Não dá para você ir lá e fazer. E como que você pode fazer? Você tem que fechar critério. Uhum. E uma coisa assim, isso é muito engraçado, tá? Eu passei eu me divirto com o Instagram. Eu tô no Instagram, pessoal, faz desde 2020. Eu ainda me surpreendo e eu me divirto. Eu não sei se vocês acompanham meus stories, mas teve um estudante, e estudante eles fazem umas coisas engraçadas. Que ele falou assim: o meu vizinho é médico, ele ganha 50 a 100 mil por ano, por mês. Aí eu falei, como que você sabia? Não, pelo padrão de vida dele, pelo carro dele. A pior métrica que eu já vi na vida de saber sucesso financeiro de alguém é carro. E aqui nos Estados Unidos tem uma estatística que o carro mais comum entre médicos é Toyota. E tem uma coisa, aqui é uma diferença cultural muito grande, tá? É muito comum um americano com dinheiro, o cara tem orgulho de gastar pouco dinheiro com carro. É o contrário do Brasil. Às vezes você vê dois médicos conversando que eu falo assim, não, eu dirijo um Lexus de 2015. Aí o outro fala, bah, mas tu gasta muito, então o meu é 2012. Aí chega um terceiro, não, eu tenho um Toyota de 1995. E aí todo mundo fala, pô, esse cara é bom. Esse cara é mais inteligente que todo mundo. É um pensamento cultural bem diferente, tá? E aí chega alguém e fala, eu comprei um Porsche novo. As pessoas vão julgar essa pessoa que comprou o Porsche novo. Porque vão olhar e falar, bah, esse cara aqui não é muito esperto. O cara comprou um Porsche. Imagina, aqui tem um pensamento, é muito contrário. Porque se eu tô numa roda de amigo e alguém chega e fala comprando Porsche, eu falo, cara, o cara comprou um Porsche de 200 mil, ele bota esse 200 mil em um ETF em 20 anos, quanto dinheiro esse cara não deixou de ter? O cara pagou US$ 2 milhões porque ele queria um Porsche, porque ele acha bonito um Porsche, não sei o quê. Assim, a maioria dos médicos vão fazer isso, tá? Vão julgar isso. Eu sou americano, eu não sabia. Agora, se eu chego lá e eu falo, esse Porsche. Não, aí pior que tem Porsche que valoriza, né? Eu conheci tinha uma atendente minha, ela é psiquiatra e o marido é neuro. Cara, o neuro, ele trabalha bastante, assim, o cara trabalhava privado, ele colecionava carro, eu não sei se dá pra dizer colecionava, ele tinha uns 3, 4 carros. E aí ela tava muito irritada, porque ele tinha comprado, ele enrolou ela, falou que não, era um investimento, não sei o que, comprou um Porsche antigo. Aí ele quebrou não sei o que, era US$ 4.000 para arrumar, e quebrou não sei o que, era 8 mil. O cara gastava um dinheiro absurdo com o carro, eu não sei até que ponto aquilo compensava para ele. Mas eu me senti humilde conversando com ela, do quanto o cara gastava com o carro. Mas tem assim, eu tô falando isso de carro, mas tem médico aqui que tem carro muito bom.
tem gente que gosta, tem um infectious disease no hospital da minha esposa que tem uma Ferrari. Mas, assim, é que o cara gosta mesmo, porque eu não tenho vontade de ter esses carros porque bate embaixo, né? Qualquer coisa que tem na estrada eu acho carro disfuncional. Residente AMD consegue condições especiais de financiamento de carro e casa como médico, mas é que. Vamos com calma, João. Credit score aqui realmente precisa muito das coisas, tá? Você não vai conseguir comprar uma casa sem credit score, mas você cria o credit score ao longo da residência e depois você consegue. Agora, você entrar na residência e comprar uma casa assim no financiamento, o banco dificilmente vai te dar. Normalmente, quando as pessoas planejam de vir para cá, o que que eu fiz? Eu, ah, peguei um cartão de crédito que era pré-pago, você paga um pouco, aí pega o cartão de crédito, aí você começa a criar credit score. Não é tão demorado assim para ter, tá? Ainda não tem. Não, gente, faz residência aqui. Não, Gregory, pelo amor de Deus, não vai fazer residência no Brasil. Você vai se meter com 38 pathways e caminho alternativo e um monte de rolo para talvez, se der certo, conseguir vir para cá. Não, não. Não, isso tudo aqui esse monte de rolo. É se você é especialista no Brasil e você quer fazer uma coisa que não seja tão difícil. Ainda vai ser difícil, mas menos. Gente, se você é estudante. Se você não tem residência no Brasil, ou se você topa fazer residência aqui, é residência aqui na lata, não tem nem o que responder. Mas se você é estudante, sabe o que que eu acho absurdo a situação de hoje? É que assim, o estudante, cara, o estudante ele no quarto ano ele tá começando a estudar para residência médica no Brasil, porque tá muito concorrida. Aí os caras ficam 2 anos para talvez passar na residência do Brasil. E muita gente não tá passando, porque tá ficando bem concorrido. Aí, pô, o coitado do cara, ficou 2 anos pagando cursinho ali, que ele paga 10 mil no mês para fazer o médio curso, para fazer a prova de residência e não passar, ou passar, daí ele vai ganhar para ganhar 3 e pouco no mês, para daí depois começar a vida realmente como médico no Brasil, e aí demora ainda para as coisas ficarem boas. Se o cara é estudante, em 2 anos ele faz o processo inteiro para revalidar aqui e entra na residência. Então, para quem é estudante mesmo, não tem nem o que pensar. Ganhar em real e custa tudo em dólar. Daniel, você tem que ter dinheiro para começar o processo. Quanto que precisa para começar? Cara, o Step 1 é US$ 1.000, é US$ 800. Não precisa muito. Lá, os estágios, você tem que se preocupar depois de fazer o Step 1. Pessoal, tudo, assim, 98% das coisas começam com o Step 1. Quando que não começa no Step 1? Você é um grande pesquisador no Brasil? Não sou, então começa no Step 1. Não tem conversa. Alternate Pathway, caminho alternativo, lei estadual, não sei o que, é Step 1. Quando que você vai aprender de graça a estudar para o Step 1? É amanhã, às 19 horas, horário de Brasília. O Luiz teve uma das maiores notas do Step 2 CK, que é a segunda prova, que a gente já teve entre brasileiros, então é amanhã. Tempo de formado. Após o Step 1, qual é o próximo caminho? É o Step 2, né? Né, João? Depois do Step 1 você faz Step 2, e aí depois disso você faz estágios, e aí você aplica. Neurocirurgia tem tem gente que consegue ficar aqui como faculty, tá? Porque olha só, o que que eu falei no começo da live? Tudo é dinheiro nos Estados Unidos. Alguém tem alguma noção de quanto um neurocirurgião gera para um hospital por ano aqui nos Estados Unidos? Alguém quer fazer um chute? Quanto que vocês acham que o hospital ganha tendo um neurocirurgião trabalhando para eles? É mais ou menos por aí, tá, Luiz? Vai uns 5 milhões, 10 mil. Vai uns US$ 5 milhões. Eu vi esse cálculo em 2018 e era US$ 4 milhões. Então, na verdade, deve ser bem mais que 4, né? Se era 4 naquela época. Então, bota aí uns 6, US$ 7 milhões, possivelmente. Ah, o hospital. Aí você faz o que que nesse cirurgião brasileiro às vezes faz? Vem pra cá, faz um fellow. O cara fica um ano fazendo um fellow que ninguém quer fazer. Às vezes cirurgia de base de crânio. Não sei por quê, mas eles não gostam de fazer. E aí depois disso, o hospital.
O quão amigável vocês acham que o hospital vai ser de bancar uma instituição para alguém que traz possivelmente 7 milhões, 6 milhões de dólares por ano para o hospital? O hospital fica bem animado, né? Bem animado. O hospital fica bem animado. Então, por causa disso, às vezes você consegue, como um neurocirurgia. É uma possibilidade. As lives sempre ficam gravadas assim, tá, Laura? Amanhã é minha colação de grau. Você tem uma desculpa, Laura. Você está autorizada a perder a live amanhã. Eu vou pedir para a equipe te mandar, porque se você está se formando amanhã, é uma desculpa válida. Veja a série The Resident. Sou rádio há muitos anos e a minha esposa está finalizando medicina. O mercado de trabalho é infinito, gente. Não, assim, você quer ter mais paciente que a agenda cheia? Não tem. Está finalizando medicina no Brasil, quer fazer rádio também. No caso específico dela, é mais fácil fazer rádio no Brasil e depois ir, certo? É, de forma geral é. Me parece que fazer residência de rádio de forma geral é. Depende o visto que você faz residência, Karen. Não, todo mundo vem para ficar, né? Ninguém volta, não. Oftalmo é bem concorrido. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. A gente tá batendo 1h20 de live. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês hoje e principalmente de quem mandou mensagem aqui no chat, porque realmente essa interação que deixa a live boa. É muito chato quando ninguém fala nada e não tem pergunta, não tem pontos e etc. Amanhã a gente vai falar sobre Step 1. E Step 1, 98% das vezes você tem que fazer. A única exceção é você fizer 10 anos de pesquisa, é bem mais difícil do que fazer Step 1. Então, amanhã o Luiz vai estar aqui contando para vocês como fazer para passar no Step 1. E quarta-feira eu vou mostrar o outro lado, a vida real mesmo, o lado bom, o lado ruim, imposto. Imposto ninguém gosta de pagar, a gente paga porque precisa, mas realmente eu vou mostrar tudo. E aí, isso é quarta-feira, mas amanhã a gente vai falar de Step 1. Pessoal, muito boa noite e bom descanso para vocês. Até amanhã.